pessoas lindas e abençoadas, sejam todos bem-vindos. Eu sou Cris Cole e eu tenho um relato aqui pra vocês que eu tenho certeza que vocês vão amar. É um relato bem curtinho, se preparem porque juntos entraremos nessa história para que a gente possa aí levar adiante, trazendo mais cura, libertação, confirmação. Deus é lindo e Ele cuida de nós. Ele tem propósito maior para cada um de nós. E esses relatos, gente, são prova viva disso. Eu tenho escutado testemunhos de pessoas que estão participando aqui do canal, que estão compartilhando os vídeos, que estão recebendo de Deus mais e mais confirmação e livramento dos céus. Gente, isso não tem preço e eu me alegro. Eu sou muito grata a Deus por Ele me permitir fazer parte dessa conscientização. E que sejam vocês mais um que venha também fazer parte desse exército aqui na Terra, levando luz em meio às trevas. Não é por acaso que a gente passou por tudo isso e tudo sempre coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Então, vamos ficar tranquilinhos aí e viver a vida abundante que Deus nos prometeu. E é servindo a Ele aqui, estando no centro da vontade dEle. Isso não tem preço. E é para honra e glória dEle também. Vamos lá. E ela começa assim: olá, Cris, queria primeiramente dizer obrigado por sua iniciativa de criar o canal e engajar tantas pessoas sofrendo com o narcisismo e a luta contra esse mal. Me ajudou muito nesses últimos dias. Glória a Deus por isso. Jesus me revelou o narcisismo da minha irmã através dela mesma e minha mãe confirmou. Uau! Ok, isso aqui é um relato de um homem, eu me lembro mais ou menos, eu já li faz um tempinho e hoje eu tô aqui gravando o vídeo pra vocês. Ele começa falando de um histórico, e ele diz assim: meu pai e a irmã dele, e talvez até mesmo outras pessoas da família tinham tendências ou eram narcisistas. Meu pai foi narcisista com a minha mãe, traía ela, controlava tudo, fazia drama e ameaçava a sua própria vida como forma de manipulação. Chegou a fazer isso na minha frente quando era muito pequeno e na frente da minha irmã também. Minha mãe se libertou disso através de muitos anos, muita luta. Nós vivemos anos intensos praticamente em cativeiro porque ele controlava todos nós. Não podíamos conversar dentro de casa, não podíamos rir. E ele sempre controlava por onde tínhamos que entrar na casa, no caso pela porta da sala. Ele quebrou a chave dentro da fechadura da garagem para não darmos a volta e entrar pela cozinha, por exemplo. Gente, surreal. Entrávamos como cachorrinhos na casa e lembro até hoje que eu pedia para Deus não ver o carro dele na frente de casa quando dobrávamos a esquina. E quando chegávamos perto e víamos o carro, já estava lá, estava na garagem e era uma tortura já. Obviamente, naquele tempo, sem instrução, sem nada, só achávamos que era algo ruim da própria vida, sem conseguir identificar que era narcisismo. Pois bem, minha mãe e nós nos libertamos disso, glória a Deus. Em 2010, minha irmã estava na faculdade e começou a ter que lidar com coisas sozinha. Relacionamentos, colegas, mulheres que dividiam o mesmo apartamento, enfim, ela teve que aprender a se virar. Ela conheceu um rapaz muito bem de vida, que ela gostava muito, e ele mexia com tudo que ela gostava. Fotografia, viagens, etc. Porém, ele aparecia quando queria e depois sumia e ela ficava chateada e muito magoada. Até o ponto que ela entrou em uma depressão, ou ao menos o que parecia uma depressão, mas na realidade hoje vejo que poderia ter sido a questão da rejeição ou das coisas não darem certo como ela queria. Saiu do controle, né? A perda de controle. A situação dela foi tão difícil que ela voltou depois de formada e não tinha emprego e ficou comigo e com a minha mãe. Eu trabalhava e estudava na faculdade à noite e quando voltava ela estava lá reclamando, dramatizando, falando que o dinheiro era o senhor dela e agora jogando todo tipo de coisas terríveis na minha cara e na cara da minha mãe. E eu sempre acabei sendo extremamente emotivo, reagindo ao que ela falava de forma que eu chorava. Uau! Até certo dia eu pedi por e-mail para esse rapaz sumir da vida da minha irmã, pois ela estava muito mal. Ele me escreveu de volta, deletou a minha irmã de todos os lugares onde ela poderia vê-lo e as coisas que ela fazia, e ela no outro dia ficou igual louca e eu tive que falar muito com ela e impedi-la de se jogar. Uau!
Lembro que estava trabalhando com o meu tio quando a minha mãe me ligou falando que ela estava fora de controle. E quando meu tio chegou do trabalho, no exato momento eu falei para ele com lágrimas nos olhos que a minha irmã queria se matar. E fomos até em casa rapidamente. Eu mostrei para ela o e-mail que mandei para o rapaz e ela chorou muito e ficou de certa forma aliviada. A tireoide dela estava em níveis alarmantes, o que talvez ajudava na situação para ela ficar mais irracional, com mudanças de humor, depressiva, só queria dormir e literalmente era muito triste ver a situação dela. Uau, tinha que tratar isso aí, né? Eu não vou entrar em detalhes, mas com o tempo ela melhorou, começou a tocar o próprio negócio dela e ser, de certa forma, bem-sucedida no ramo. Com o tempo eu tive também alguns problemas na minha vida e acabei resolvendo mudar para outro país. Eu conheci uma garota aqui onde estou e no mesmo ano a minha irmã veio para me visitar. E foi tudo tranquilo até um dia que a minha namorada ficou um pouco irritada comigo e a minha irmã explodiu completamente comigo e começou a falar um monte de besteira. Tivemos uma briga pesada, onde fui obrigado a pedir para minha namorada voltar para a cidade dela. Paguei o ônibus para ela e eu chorei muito escondido e minha namorada também ficou arrasada com aquilo. Eu não tive outra coisa para fazer e minha irmã sozinha num país onde ela não conhecia e nem sabia se comunicar. Eu sei o quão duro foi ter que dispensar minha namorada, mas eu tinha que segurar a situação de alguma forma. Estávamos nas montanhas e a minha irmã e eu fomos para subir as montanhas e ela chorava muito. Mas fomos mesmo assim, fomos andando e falando e ela foi melhorando e tudo se ajeitou. Mas foi um dos ataques narcisistas dela de querer ficar no controle de tudo. Entendendo tudo como é agora, naquele tempo eu não entendi ainda. E eu saí do Brasil em agosto de 2017 e minha irmã foi me visitar em agosto de 2019. Eu conheci a minha namorada em março de 2019. Apenas em 2023 eu voltei para o Brasil para visitar a minha família. Demorei muito para fazer isso. Ok, em 2023 no Brasil queria levar a minha namorada para o litoral norte de São Paulo para ela ver as praias bonitas que temos e tive a brilhante ideia de chamar a minha irmã para ir junto. E foi tudo bem até a minha irmã cair e se machucar, machucou as costas, foi bem ruim, mas no momento ela disse que dava para aguentar e queria passar. Ela teve que ir embora um dia antes, pois tinha trabalho agendado e ela fez o trabalho dela com muita dor e sofrimento e passou pelos perrengues dela. No último dia que fiquei sozinho com a minha namorada no litoral norte, eu pedi ela em casamento, pois era algo que ambos esperávamos já faz um tempo e eu quis fazer algo especial para ela. Minha irmã estava numa situação muito complicada e quando ela voltou do trabalho e também voltamos do litoral norte, ela simplesmente começou a fazer um drama de que só acontece coisa ruim com ela, nada de bom acontece com ela, ela nunca teve alegria e foi muito intenso e desproporcional. E por mais que ela estava com dor, ela é tão narcisista que no dia seguinte o meu pai teve que levar ela no médico em São Paulo e ela deixou o celular dela em casa. E eu percebi que ela deixou gravando. Obviamente, comentários meu e da minha mãe foram pegos por ela e ela usou isso contra a gente. Falou um monte pra nós e eu estava indo pegar o voo e ela falando um monte de besteiras pra mim, fazendo drama, me manipulando pra sentir remorso. Ela foi se recuperando aos poucos, teve que fazer fisioterapia, tomar remédios e etc. para se recuperar e ficou uns 4 meses sem trabalhar. Mas ela se recuperou, voltou a trabalhar, pediu desculpas e a vida seguiu adiante. E em 2024, março, novamente fui visitar a minha família de novo e fomos para o litoral norte de novo. De novo, convidei minha irmã e eu fiz isso em 2023 e 2024 porque eu sei o quão difícil é para minha irmã sair sozinha. Ela tem medo porque já sofreu muito com assédio e ela não tem uma vida muito de viajar e ver coisas diferentes, infelizmente. Mas fiz isso por ela, fomos para Ubatuba e na verdade tivemos bons momentos lá. Voltamos para casa, pegamos o voo de volta e tudo deu certo, ninguém se machucou, ela não fez nada de errado, nos despedimos, porém ela já estava em processo de conhecer um rapaz que não deu certo novamente e ela começou a seguir esse cara nas redes sociais de forma para ver o que ele estava fazendo, com quem ele estava saindo, ok, e se estava bem. E quando ele postou que estava namorando, ela perdeu o rumo dela novamente e sobrou para minha mãe, principalmente com ameaças de morte, falando que nada dá certo para ela, mas isso num tom de raiva e não de depressão e tristeza.
jogando a culpa na minha mãe e todos que fizeram mal para ela. Eu tentei falar com ela várias vezes, demonstrar empatia, ajudar nas palavras, mas meu erro foi começar a mostrar minhas emoções do meu lado. Eu deixei parte da minha vida de lado porque eu acreditava que meu amor, minha atenção poderia ajudá-la a se levantar, ainda mais porque eu achava que isso era depressão. Ela ficou um pouco melhor no aniversário dela, eu mandei um presente significativo para ela e ela mandou mensagem dizendo o quanto adorou e me agradeceu muito. 2 dias depois ela virou um demônio em carne e osso, falando todo tipo de atrocidades, pegando tudo do passado novamente e eu ouvindo ela, respondendo ela, dando atenção e deixando a minha vida de lado. Ela dizia que temos que odiar ela, que ela é mais justa que Deus, que ela não aguenta mais a vida dela, que ela está no inferno e blá blá blá. E eu realmente tentei de tudo, cheguei a sentir tontura com as coisas que ela falava sem saber o que fazer, estando tão longe e saber que a minha mãe é a que mais sofre com tudo isso. As mudanças de humor, o drama, a raiva, a não aceitação das coisas que não são como ela quer demonstrava claramente que tinha algo de errado. Porém, a minha irmã começou a falar de narcisistas para minha mãe e para mim. E ela sempre falou de Deus também e chegou a pregar na igreja quando mais jovem. Fala de Deus nas redes sociais, ela sempre quer estar certa e não gosta de ser contrariada. Tudo que ela diz tem que ser ouvido e não podemos desprezar nada do que ela diz. Ela fala muito de Deus, mas faz a vida da minha mãe um inferno e é completamente desproporcional. Ela é controladora e não deixa minha mãe fazer nada sozinha, alegando preocupação com ela. Ela tenta fazer o mesmo comigo de forma mais sutil. E eu concordo que muita coisa ruim aconteceu com ela, mas sempre estivemos com ela para dar força e conforto. Mas isso nunca ajudou em nada, simplesmente porque ela é assim ou se tornou assim. Os últimos dias têm sido os mais turbulentos porque ela tenta me desestabilizar, mandando foto dela chorando no trabalho e quando voltou para casa começou a gravar a minha mãe falando coisas horríveis de como o estado da minha mãe está. Criou um grupo entre eu e a minha mãe e começou a fazer drama do nada e eu me retirei do grupo. No domingo do dia 21 foi o último dia que falei com a minha mãe e ela disse: "Sua irmã é narcisista." Eu nunca quis acreditar nisso, pois ela fala muito de Deus e ela teve coisas realmente muito ruins que ocorreram na vida dela. Então eu achava que era depressão profunda, o que não descarto ainda, mas se ela está nesse estado é por razões diferentes, não de tristeza, mas de ela não conquistar as coisas que ela quer. Como, por exemplo, estar aos 37 anos, não ter marido, não ter filhos e ver o tempo passar morando com a minha mãe ainda e não quer morar sozinha porque ela diz que não faz sentido para ela e todos os homens que ela atrai são narcisistas. E a última mensagem que ela me mandou foi: "Não espere mais nada de mim a não ser notícias do meu suicídio, porque o pai e a mãe vão pagar caro e vão ter que se explicar para Deus porque eu fui pro inferno." Meu Deus do céu, gente. Eu não respondi emocionalmente, mas respondi a ela dizendo que entendo o sofrimento dela, que estou aqui para ajudar se ela precisar. Ela me chamou de falso e todo mundo é falso com ela. E eu respondi que eu sei meu caráter e estou aqui para ela e não me importo se ela acha que sou falso. Até o momento não sei o que está acontecendo em casa. E eu sei que a minha mãe deve estar sofrendo muito e ela mais do que ninguém, depois de tudo que passamos com meu pai, devia estar liberta disso. E agora tem a tua irmã lá, né? Me dói muito tudo isso, estou longe, sem ter o que fazer e a minha mãe escondendo a situação para me poupar. Mas admito que quando a minha mãe disse que ela é narcisista, tudo fez sentido, tudo ficou claro para mim. Eu gostaria que a minha irmã fosse curada disso e por isso investi meu tempo, palavras e meu entendimento da palavra de Deus tentando guiá-la. Mas aprendi que não há o que fazer, apenas um milagre ou algo que Deus possa fazer, então entreguei tudo nas mãos dele. Eu resumi o máximo que consegui, muitas outras coisas aconteceram, mas acho que dá para ter um bom entendimento do que acontece na minha vida. Uau, até o meio do relato eu já estava achando aqui algumas coisas estranhas, né? Me parece que ela é borderline, ok? Orienta ela, não sei se ela se permite a isso ou não sei se ela toma remédios, no caso parece depressão, mas se for borderline, ela precisa tomar um regulador, né, de humor, até talvez, se tiver depressão, tomar um antidepressivo. Agora tem que descartar a possibilidade de bipolaridade. Se tiver a bipolaridade aí,
aí não pode ser antidepressivo, teria que ser só o regulador de humor mesmo, mas ela precisa ir num médico, num psiquiatra, se ela se permitir, né? Olha, já tem 37 anos, gente do céu. Eu gostaria de mais detalhes, mas o interessante seria se a sua mãe mandasse o relato pra gente, porque na visão de uma mãe com uma filha narcisista, seria top, hein? Se você tá aqui, tá assistindo o relato, você já me mandou esse relato faz um tempo, eu lembro, mas é a primeira vez que eu tô lendo aqui. Então se você estiver assistindo aí, fala com a tua mãe, quem sabe ela pode ajudar, e outras mães trazendo informações para ajudar outras mães e pais a reconhecer um filho ou uma filha narcisista. Não é fácil não, né, gente? No caso dela, eu não creio que ela seja maligna. Dá pra ver que ela sofre muito, que o Senhor guarde a vida dela, guarde a vida da sua mãe, a sua, e que ela possa se permitir passar por um processo de cura, de buscar terapia. Eu não sei a fé dela, você falou que ela fala de Deus, que ela chegou até a pregar. A gente conhece, né, muitos casos que também acontece isso. Agora tem que ver se ela tem essa consciência. Tem alguns casos que se é só narcisismo, eles não têm essa plena consciência, não é tudo de caso pensado, embora tragam muito sofrimento para as outras pessoas, porque tem vários gatilhos, eles são muito, muito vulneráveis também, só que eles escondem isso, né? Olha só o caso aí, quantas pessoas, né? Veja, gatilho de abandono e tudo vindo aí já do teu pai. Olha como afetou ela de uma forma diferente a que afetou a tua vida, né? Ore por ela, continue buscando a Deus e, lógico, cautela, prudentes como as serpentes, para que isso também não te prejudique. E sua mãe também, né? Que ela esteja guardada debaixo das asas do Senhor e que tudo isso passe e se resolva, ok? Fala para ela buscar a terapia, se ela se negar, aí pronto. Você lavou suas mãos, você fez o que seria o ideal para poder ajudar, mas vai depender dela querer, tá bom? Manda meu canal para ela assistir os vídeos. Vai que ela assiste aqui também, não sei se seria o ideal, mas enfim, seja feita a vontade do Senhor. A intenção, né, é que todos fiquem bem. Então, é isso aí. Muito obrigada. Deus te abençoe. Compartilhem, deixem aqui o seu comentário, se inscrevam no canal se ainda não estiverem inscritos e também deixa aqui abaixo, entre aqui abaixo no link do grupo do WhatsApp, porque lá eu me comunico com vocês quando tem imersões. Temos agora em novembro, fim de novembro, a próxima imersão nós vamos falar da parte espiritual, os narcisistas no mundo espiritual, como o inimigo age para tentar entrar na nossa mente e como se blindar disso daí para que você não caia em mais nenhuma armadilha deles. Ok? Eles jogam a isca, mas a gente não vai morder essa isca. Não, 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 não. A gente vira e fala, aqui não. Aqui já teve o despertar da consciência, já teve a revelação de Deus e é para libertar, e aí é só aprender mais, passar por o processo, né, que a gente já está passando. Cada imersão é um nível que a gente vai subindo mais e mais, e é Deus que faz, e Ele usa nossas vidas. Glórias a Deus por isso. Beijos a todos no coração. Amo vocês em Cristo Jesus e nos vemos no próximo relato. Até lá. Tchau, tchau.